Hoje a gente vai falar sobre topologia quociente. A gente já falou da topologia induzida em um subconjunto, a gente já falou da topologia inicial, a gente já falou da topologia final, a gente já falou da topologia produto e hoje a gente vai falar da topologia quociente, né? A ideia é a seguinte: a gente tem não um segmento de reta, a gente tem um espaço topológico e a gente vai identificar alguns pontos desse espaço topológico, né? A gente vai pegar pontos distintos e tratar como se fosse o mesmo ponto, como se a gente estivesse fazendo um processo de colagem, né? Pegando um pedaço do espaço e colando em outro pedaço desse espaço topológico, né? E aí a gente tinha um espaço topológico e a gente quer ter um novo espaço topológico, né? Ou seja, ele precisa de uma topologia, né? E aí eu queria, antes de sair definindo, só pensar um pouquinho como seria a topologia desse espaço, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu peguei um segmento de reta, um subconjunto dos reais já tem uma topologia lá. E aí eu vou colocar nesse segmento de reta uma topologia quando eu identifico esses dois pontos, aquele caso ali, né? Então, visualmente, assim, a gente já tem uma ideia de como é a topologia daquele círculo lá, né? Essencialmente, na verdade, é a topologia que ele herda do plano, né? Como um subconjunto do plano. Ele vai ter uma topologia como subespaço, né? Mas, de um modo geral, a gente vai ter espaços topológicos e sem olhar para um ambiente exterior, para o plano, onde ele está desenhado ou como ele está representado, eu quero definir uma topologia, quer dizer, só a partir desse carinha aqui, né? E aí, por exemplo, o que significa uma sequência aqui no verde se aproximar lá daquele ponto vermelho, né? Ela poderia vir aqui por baixo. Seria bom botar uma seta, isso é comum, na verdade, a gente botar uma seta para dizer como é que essa identificação está sendo feita, né? Se eu estou subindo, eu estou girando no sentido horário ou anti-horário, né? Bom, vamos imaginar aqui que subindo eu estou indo no sentido horário, certo? Então, eu posso me aproximar do ponto vermelho por cima aqui, que seria o caso de ir subindo aqui nesse segmento. Eu posso me aproximar por baixo, né? Que seria o caso de ir descendo, né? Mas eu posso me aproximar também, se fosse por cima ou por baixo, eu estaria me aproximando desse ponto ou daquele ponto, né? Mas eu posso me aproximar também fazendo um zigue-zague, né? Em cima e embaixo, né? E aí eu não estaria me aproximando de nenhum desses pontos, eu estaria me aproximando do conjunto formado pelos dois pontos, né? Certo? Então, eu não preciso estar me aproximando de um desses pontos em específico para do lado de lá, nos pontos correspondentes, estar me aproximando dessa junção dos dois, né? Eu posso estar fazendo um zigue-zague, né? Então, como seriam as vizinhanças desse ponto aqui, né? Quando eu falo como seriam as vizinhanças, eu estou pensando mais em termos de base de vizinhança, né? Como é que é uma base de vizinhanças desse ponto, né? Aqui a gente imagina assim os intervalos, né? Lá também, né? Uma base de vizinhança seria assim, um intervalo, né? Eu vou desenhar aqui. Então, para todo o intervalo desse tipo aí, uma sequência que se aproxima desse ponto tem que estar dentro desse intervalo. Pode estar fazendo zigue-zague, pode estar vindo só por baixo, pode estar indo só por cima, né? Tem que estar entrando naquele intervalo lá, né? E aí a gente tem que olhar como é que é esse intervalo do lado de cá, né? Como é que é a imagem inversa dessa vizinhança. Essencialmente, é a união de uma vizinhança desse ponto com uma vizinhança daquele outro ponto, né? Então, por exemplo,
como uma imagem inversa de uma vizinhança desse ponto, essa é uma vizinhança desse, uma vizinhança desse, eu estou dizendo que essa aplicação π, que junta esses dois pontos, é uma aplicação contínua, né? Na verdade, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas na verdade o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: a gente ainda não tem uma topologia ali. Né? Eu estou falando como se a gente tivesse, porque na verdade a gente está desenhando tudo no plano e tal, mas a gente não tem essa topologia ali. Né? O que eu quero é dizer como é que é a topologia lá, utilizando essa daqui. Né? Então, para eu me aproximar desse ponto, eu tenho que estar me aproximando desses dois aqui juntos, né? Aí eu peguei uma vizinhança de um, fiz a união com a vizinhança do outro, a união dessas duas vizinhanças é que corresponde, no fundo, a uma vizinhança do lado de lá, né? Então, o que eu quero é que as vizinhanças desse ponto aqui sejam os conjuntos que, quando eu pegue a imagem inversa deles, dê vizinhança desses pontos todos aqui, né? E aí essa coisa de ser vizinhança de vários pontos e tal é mais fácil quando a gente fala de abertos, né? Então, o que eu quero é que um aberto que contenha esse ponto, a imagem inversa dele seja um aberto que contém, né? Vai conter esse ponto, vai conter aquele ponto. Eu quero que seja uma vizinhança de cada um desses pontos aqui. Essa é a topologia que eu vou colocar lá. Quem são os abertos que contêm esse ponto ali? São os conjuntos que, quando eu pegar a imagem inversa aqui, dá um aberto. Porque aí vai ser uma vizinhança desse e uma vizinhança desse aqui, né? Se você estiver se aproximando, mesmo que em zigue-zague, de qualquer um dos dois, você vai estar se aproximando dos pontos quando eles forem colapsados, né? Eu estou falando tudo isso para chegar à seguinte conclusão. A topologia que a gente deveria colocar aqui, sendo que a gente já tem uma aqui e quer colocar uma lá, é a topologia final dessa aplicação aí π, dessa espécie de projeção, né? Então, no fundo, topologia quociente. A gente tem uma aplicação sobrejetiva e a topologia que eu vou colocar do lado de lá é a topologia final. Então, a rigor é só isso, não tem muita coisa a se falar da topologia quociente, né? A gente tem que se acostumar um pouco com ela, é muito útil a gente já conhecer propriedades da topologia final, já saber quando que as funções são contínuas, quando que os conjuntos são abertos e esse tipo de coisa, né? E a gente saber que essa é a maior topologia que você consegue colocar do lado de cá, de modo que essa função seja contínua, né? Então, é a maior topologia aqui, tal que a imagem inversa dos abertos que contém esse ponto são abertos que contém esses outros dois pontos ali, né? Então é isso, é como se eu estivesse pegando as vizinhanças, quer dizer, os abertos, né? E juntando todo mundo para formar uma vizinhança zona, né? A ideia é essa, né? Esse aqui é um exemplo simples. Eu vou fazer mais alguns exemplos, só para a gente olhar um pouco para isso como uma ferramenta para construir coisas e não simplesmente como a topologia final. É muito útil que ela seja a topologia final, mas assim, eu vou usar isso para construir coisas, certo? Uma outra construção simples aqui, a gente pegar um quadrado 0,1 cartesiano 0,1, por exemplo, identificar essas laterais aqui do quadrado, né? Identificar como assim, esse ponto corresponde a esse ponto corresponde a esse ponto corresponde a esse ponto. Então, tem um monte de ponto agora que a gente vai pensar como se eles estivessem juntos, né? Como se fossem o mesmo ponto. A gente pegou e colou, pegou essa folha aqui e colou. Então, geometricamente, dá pra gente pensar nesse cara como sendo um cilindro, né? Esse risco laranja que eu desenhei aqui, ele não tem muita utilidade não, é porque o cilindro eu ia ter que fechar dos dois lados. Se eu fizesse em azul, ia ficar parecendo que eu não juntei, né? Tem dois riscos azuis aqui, quando eu juntei, ficou um só. E eu fiz o outro laranja ali para dizer, ó,
ali, o lado de cá não é, né? Se eu tivesse feito um outro risco azul, ia ficar esquisito, né? Então a ideia é essa, pegar e colar as coisas, né? Eu botei uma setinha aqui para cima para indicar que essas duas coisas eu estou grudando assim. Algum maluco podia querer vir e grudar assim, né? Que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Será? Bom, só mais uma coisa que eu queria falar é o seguinte, eu poderia também pegar agora esse cilindro, essas duas, e juntar assim e fazer uma rosquinha, né? Um donut, um toro, certo? Então eu vou orientar esses dois caras aqui também. Isso vai dar uma orientação lá em cima, depende se fez assim ou se fez assim, né? Se a gente dobrou para dentro ou se a gente dobrou do avesso, vai dar uma orientação diferente ali. Eu não vou nem pensar muito, não vou escrever qualquer coisa. Pronto, então tá aí. Então eu enrolei, nesse caso aqui, acho que eu enrolei assim, né? Para dentro do quadro. Esse aqui ficou sendo a parte de fora do cilindro, né? Então eu tenho esses dois carinhas aí, eu posso agora pegar eles e juntar e formar o toro, né? A gente foi, juntou o azul, fez o cilindro, pegamos o cilindro, entortamos ele, juntamos e fizemos uma rosquinha. Esse é o melhor, esse é o melhor que eu consigo desenhar de uma rosquinha. Com um pouquinho de esforço, eu acho que você entende o meu desenho, né? Uma rosquinha, certo? Bom, eu fiz umas cores aqui, eu ia fazer tudo a mesma cor, mas para você ver que, olha, esses dois verdes, eles se juntaram no mesmo lugar, né? O azul é um desses círculos aqui. Quando você tinha o cone, o cilindro, tinha um risco azul aqui, a gente pegou e grudou e ficou uma volta assim, azul, né? Do outro lado tinha um amarelo, então em algum outro lugar aí tem um amarelo assim, né? E esses aqui, que já estavam circulares, que foram os que juntaram, eu representei aqui, né? Então, a gente pode fazer esse quociente e depois fazer esse quociente aqui e ter o toro, né? Tem uma outra maneira de enxergar, é exatamente o mesmo quociente, juntando as mesmas coisas, mas imagina que a gente dá uma entortada assim aqui embaixo e uma entortada lá em cima. Eu vou desenhar. Ficou horrível. Mas olha só, eu peguei essa parte verde do cilindro lá embaixo, com o cilindro aqui, e fiz assim, né? Dobrei ela como se estivesse enrolando uma meia, sei lá, né? Eu peguei aqui a parte de baixo do cilindro e fiz assim, levantei aqui, né? E lá em cima eu fiz a mesma coisa abaixando, né? E aí você vê que se você for esticando isso agora, isso vira de novo um touro, né? A diferença é que agora essa linha aqui, que era azul, é a verde, fica por fora, né? E essas linhas aqui no meio, que eram a vermelha a vermelha está aqui no meio ainda, né? Um risquinho aqui, deixa eu desenhar. Ainda bem que eu não estraguei. Bom, então, agora o vermelho e o verde, eles ficam aqui no lugar do amarelo, né? E do azul e vice-versa, né? O azul agora, ó, ele vai ficar dando essa voltinha bem aqui e o amarelo vai ficar dando essa outra voltinha ali, né? Então, geometricamente tem duas realizações possíveis, é a mesma coisa como espaço topológico, e no fundo o que você está fazendo é pegando o quadrado, identificando dois lados e dois lados, né? E aí você tem o toro, esse ou esse, depois que você juntar
É a mesma coisa, por incrível que pareça, né? O toro é só a casquinha de fora, não tem a parte de dentro, né? Se tivesse a parte de dentro, aí não era a mesma coisa, né? Se você fosse considerar a parte de dentro do cilindro, aí não dava para fazer esse negócio aqui, dava para fazer só esse aqui, né? Mas se é só a casquinha, esse e esse são iguaizinhos, só que, né, parece que não, mas eles são, topologicamente, são iguaizinhos. O procedimento é a mesma coisa, a gente identificou os pontos, né? A gente identificou daqui para cá e daqui para cá, ou daqui para cá, ou direto, né? E a questão é, eu tenho uma topologia aqui. Como é que eu uso essa topologia aqui para colocar uma topologia lá, né? É a mesma coisa. O que a gente quer é que cada ponto desse, ele vai ter um conjunto que contém esse ponto, vai ser uma vizinhança quando a imagem inversa desse cara for vizinhança de todos os pontos, né? Então, por exemplo, vou usar o cilindro, que fica mais fácil. Imagina que eu pego um ponto aqui. Esse ponto corresponde a 2 pontos aqui, né? E estar próximo daquele ponto lá significa estar próximo de qualquer um desses aí, né? Se aproximar significa que você não precisa estar se aproximando de nenhum específico, você pode estar fazendo um zigue-zague aí nos dois, né? Então, um cara aqui ele vai ser uma vizinhança quando a imagem inversa aqui for uma vizinhança de um lado e do outro, né? Eu nem desenhei, depois que eu vi, eu não desenhei a vizinhança do outro lado, porque eu peguei um ponto no cantinho ali, né? Mas essa vizinhança é uma bolinha que sai lá do outro lado, então o pedaço que eu desenhei está aqui e o pedaço que eu não desenhei está aqui, né? Certo? Mas a ideia então, no final das contas, essa noção aí de a vizinhança aqui ser um cara, quando você pega a imagem inversa, e vizinhança lá e vizinhança cá, é justamente a topologia final dessa aplicação PI aí, né? É a topologia onde os abertos daqui são quaisquer conjuntos, quando você pega a imagem inversa dele, dá um aberto daqui. Certo? Vamos para o próximo, né? Agora eu quero fazer a mesma coisa que a gente fez para o cilindro, só que em vez de juntar assim, eu vou virar um e juntar assim. Isso é a chamada faixa de Möbius, né? Um ponto aqui vai ser identificado com um ponto ali, né? Vou já desenhar esses pontos. E aí, desenhando essa identificação, quando eu juntar esses dois pontos, fica mais ou menos, não vai ficar muito bom não, mas fica mais ou menos assim, ó. Aí fica mais ou menos assim, né? Então, essa parte aqui de baixo, ela sai dessa pontinha aqui e dá a volta e emenda lá em cima, porque torceu, né? Sai daqui, emenda lá em cima, e aí depois a parte verde vai, desce e emenda aqui, porque torceu, né? Emenda lá embaixo, e aí recomeça esse ciclo aí. Isso é a faixa de Möbius, né? Tem um desenho muito famoso de um MC que tem umas formigas, é o MC Escher. Tem um cara que faz uns desenhos matemáticos, fazia uns desenhos matemáticos, se chama Escher. Eu tinha uma camiseta uma época, mais de uma. É muito bacana, ele tem esse, depois você procura aí na internet, Escher. Aí você vai ver melhor a faixa de Möbius, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte, a gente está pegando esse cara e jogando naquele com uma aplicação. O que a aplicação faz é o seguinte, onde tem pontos que você quer que estejam juntos, você junta eles, faz um conjunto e substitui esses dois pontos pelo conjunto que tem os dois pontos, né? Então, é um novo conjunto do lado de lá. Graficamente é assim, como se estivesse identificando. E a gente tem essa aplicação sobrejetiva e a gente vai usar a topologia final do lado de lá como uma maneira intrínseca, sem olhar para nada do lado de fora, uma maneira intrínseca
de colocar uma topologia naquele cara, né? A gente sabe o que, que a gente quer dizer com se aproxima de algum ponto que está junto ali, né? Então, esses dois pontos você está identificando. Aliás, vou botar ele ali. Você está identificando todo mundo num ponto só. Essa identificação é uma função. Aqui ainda não tem topologia, mas aqui já tem. Então a gente vai usar a topologia final induzida por essa aplicação aí, que junta todo mundo que é equivalente num só. A gente chama esses caras de uma classe de equivalência. Você pega essa classe inteira e junta num ponto só e chama essa classe toda de um ponto só, né? E aí a gente usa isso para colocar uma topologia. Agora, graficamente, a gente vê aqui, como eu estou em R3, não parece, né? No quadro, né? Mas assim, a gente está imaginando isso em R3. Então, esse cara, ele tem a princípio duas topologias, né? Tem uma topologia que é intrínseca, que não depende de nada do lado de fora. E tem uma topologia que depende do ambiente onde a gente mergulhou esse cara. Então, ele é um subconjunto de R3. Então, ele tem a topologia induzida de R3 como um subconjunto, né? E a pergunta é, será que essas topologias são a mesma, né? A gente tem, a princípio, agora duas topologias aí, né? A topologia de R3 é a topologia do subconjunto. Ela, na verdade, é a topologia inicial dada pela inclusão. Então, ela é a menor topologia onde a inclusão é contínua. Na imagem inversa da inclusão são as interseções. Então, na verdade, o que você quer é que os abertos daqui sejam as interseções dos abertos de lá, a topologia induzida no subconjunto, né? E essa daqui é a topologia final, né? A gente quer que esse cara seja a maior topologia possível, onde esse daqui seja contínuo, né? Certo? E aí a gente vê o seguinte, por exemplo, se eu colocar aqui nesse cara a topologia inicial dessa, quer dizer, a topologia que ela herda de R3 como um conjunto, essa aplicação aqui é contínua, né? Se a gente mostrar que essa aplicação que pega esse quadrado e joga direto aqui em R3, se a gente mostrar que essa aplicação é contínua, a gente já vai ter que a π é contínua, né? Isso é como a gente caracteriza topologia inicial, né? Esse cara vai ser contínuo se somente se aquele lá for contínuo. Então, quando a gente faz essa construção, surge essa pergunta, será que a topologia é igual, né? E uma resposta parcial para esse problema é o seguinte, olha, se essa função que pega esse cara aqui e joga lá em R3, se ela for contínua, significa que a projeção aqui é contínua quando esse cara tem a topologia herdada. A gente tem duas topologias aí, né? A topologia herdada e a topologia herdada como um subconjunto e a topologia final induzida por essa projeção. São duas topologias. Agora eu estou falando na topologia herdada como subconjunto, né? Então, herdada como subconjunto, essa função aqui é contínua e nessa topologia esse cara aqui é contínuo quando esse aqui é contínuo. Então a gente vai olhar, esse aqui é contínuo? Significa que essa aplicação é contínua. Agora, a topologia final aqui, essa sim, é a maior topologia onde a π é contínua. Se a π é contínua com a topologia herdada, e a topologia final é a maior, então a gente já tem uma inclusão, né? A topologia final aqui é no mínimo tão forte quanto a topologia herdada, quando essa aplicação é contínua, né? Então, por exemplo, o toro, a gente tem a topologia do toro, dada dessa mesma forma, identificando todo mundo, mas é muito fácil pegar o quadrado e jogar em R3,
para fazer o toro. E é fácil ver, eu ia fazer, eu não vou fazer não, porque é só quando depois eu posso fazer se vocês quiserem muito. Mas é fácil ver, quando você constrói, que a aplicação que você construiu é contínua. Você vai... O que você vai fazer, na verdade? Você vai pegar aquele círculo verde, né? Juntando esses caras aqui, jogar lá em R3, o círculo. Joga aqui no plano XY, por exemplo. Aqui está o Z, você joga lá no plano XY. Normalmente você joga aqui na origem, aí você anda com ele um pouquinho para o lado, certo? Depois o que você tem que fazer é pegar aqui, por exemplo, no eixo Y e rotacionar esse cara. Então, a construção é mais ou menos simples e só envolve coisas muito fáceis de você verificar que são contínuos, certo? Então, você vai colocar o touro dentro de R3 por uma aplicação assim, dever de casa, para eu não precisar fazer. E você vai ver que essa aplicação é contínua. Isso significa que a topologia que você está induzindo intrinsecamente, como topologia final, é no mínimo tão forte quanto essa induzida, porque ela é a maior topologia onde a π é contínua. E se essa daqui for contínua, a topologia, a π é contínua na topologia da restrição, né? Certo? Então, mas continua essa dúvida, será que é a mesma topologia, né? Você está construindo um espaço topológico, você vai colocar uma topologia lá, e tem várias formas de colocar essa topologia. E qual que é a maneira boa, né? Às vezes você tem várias formas de botar esse cara em R3, né? Você podia botar a rosquinha aqui, você podia botar a rosquinha aqui, né? O touro, você podia botar de várias maneiras. A princípio, cada maneira dessa que você coloca o touro dentro de R3, você tem uma topologia diferente, né? O que a gente sabe até agora é que se essa maneira de colocar for uma aplicação contínua do quadrado em R3, essa topologia aqui é tão forte quanto a que você está colocando quando você vê como um subconjunto de R3. Certo? Bom, vamos em frente. Um outro exemplo que parece muito diferente, mas na verdade tem tudo a ver com essas colagens que a gente tem feito até agora, é o seguinte. Eu tenho um grupo G. Se você não sabe o que é um grupo, você pensa num Rn. E eu tenho um subgrupo H. Se você não entende de grupo, você pode imaginar que é um espaço vetorial, G, e H é um subespaço vetorial. Se você não sabe o que é um espaço vetorial, você pode imaginar que G é um Rn e H podia ser um cara assim, ó. G seria tipo o plano e H o eixo Y. É que eu vou desenhar em pezinho. E H o eixo Y, né? Então, eu vou desenhar parecido aqui. G é um grupo, H é um subgrupo. E aí, assim como lá em R2, a gente pode pegar esse subgrupo e fazer uma translação com ele, né? No caso de R2 significa o quê? Pega um vetor qualquer e soma, né? Como ele tem essa cara aqui, você quer somar só aqui na primeira coordenada. Você vai somar um vetor assim para fazer ele se deslocar para o lado. Mas, na verdade, se você somar qualquer quantidade, né? Quando você soma assim, não muda nada, o bicho não sai do lugar, né? E quando você soma meio que na diagonal, você está somando para o lado e de um jeito que também não muda. Então, você poderia aqui somar um vetor que não seja, não tenha a segunda coordenada igual a zero. Você não precisa fazer uma translação assim, né? Nesse subespaço. Você pode fazer uma translação assim, que dá na mesma, na verdade, né? Então, aqui tem o H, faltou escrever. E eu vou fazer uma translação, que em termos de grupo a gente escreve como multiplicação e não soma. Mas a translação, você pega um Gzinho lá do grupo e multiplica por H. Por enquanto a gente não tem topologia nem nada. Eu só estou falando para você sobre como
pegar um subgrupo e transladar ele. O que acontece, talvez a gente faça isso quando a gente estiver falando sobre grupos topológicos, mas o que acontece é que esse deslocamento, assim como nos números reais, quando você desloca, você não entorta o espaço. Então, ele nunca vai ter interseção um com o outro, a menos que eles sejam iguais. Então, não acontece de você pegar um subgrupo, multiplicar por um Gzinho e obter uma coisa assim atravessada. Ele ou vai ser disjunto ou ele vai coincidir, né? Isso significa que no fundo, o que a gente está fazendo é mais assim, ó. A gente está pegando o conjunto G aí e dividindo ele, particionando esse conjunto, né? Uma partição é quando você pega um conjunto e divide ele em vários pedacinhos, né? Esses pedaços todos juntos têm que dar o todo e eles têm que ser disjuntos, eles não podem ter interseção, né? Que é o que vai acontecer aqui. Nunca vai ter um GH desse atravessado, pegando só um pedaço. Ou ele coincide, ou ele é disjunto, né? Quando você faz isso daqui com todos os Gs do grupo, você está particionando. Você pegou um conjunto e particionou, né? Cada conjunto desse, cada reta desse aqui, a gente chama de uma classe lateral, né? E a nossa ideia vai ser identificar todos os pontos que estão nessa classe lateral como se fosse um ponto só. É um elemento, né? Eu estou falando, na verdade, do conjunto das classes laterais, né? Se fosse aqui em R2, era o eixo Y, você deslocar o eixo Y para lá e para cá, você está particionando o R2 em várias retas verticais, né? Você podia fazer isso com qualquer reta, na verdade, certo? Particionar o R2 assim em retas. É sobre isso que a gente está falando, né? E aí a gente tratar cada reta desse como se fosse um elemento do como se fosse um ponto só. Então, pegar todo mundo e identificar, né? Isso é uma espécie de projeção de novo, né? Isso aqui a gente escreve, eu vou apagar aqui, a gente escreve assim. Para cada elemento do grupo, já está fixado o subgrupo H, né? Para cada elemento do grupo, eu associo a classe lateral dele, né? Então, esse cara aqui é muito parecido com o que a gente estava fazendo antes, que era identificar pontos, né? Só que aqui a gente está identificando muito mais gente. É uma colagem bem mais forte aí, né? A gente não está pegando só dois e juntando. A gente está realmente, talvez, juntando muita gente, né? Os exemplos que a gente fez, principalmente do cilindro, o cilindro, por exemplo, ele pode ser escrito com essa linguagem aqui. Ele pode ser o quociente de um grupo por um subgrupo. Eu acho que a gente não vai fazer, não. Mas o que a gente está fazendo é isso. Então eu queria imaginar que eu tenho uma topologia em G, e agora então eu posso colocar uma topologia em G sobre H, que é a topologia quociente, né? Esse conjunto aqui é o conjunto de todas as classes laterais, certo? Então, com grupos, a gente pode também fazer esse mesmo tipo de construção. Se você já sabe sobre grupos, já sabe sobre subgrupos, já sabe sobre o quociente de grupos, né? Se você sabe o que são grupos normais, tudo isso tem depois aplicação. Se você, além de tudo, tiver um grupo topológico, que é um grupo que tem uma topologia, e além do mais a topologia é compatível com as operações de grupo, você consegue fazer esse tipo de construção e não só colocar estruturas aqui relacionadas com o grupo, mas colocar a estrutura ali relacionada com a topologia do grupo, né? A topologia quociente, certo? Aí, para finalizar, eu queria só falar uma coisa muito rápida sobre diagrama, né? A gente tem aí um espaço topológico X e uma aplicação sobrejetiva, né? O que a gente faz é identificar todos os pontos que vão no mesmo ponto lá na frente
e dizer que esses caras são equivalentes, né? Isso é uma relação de equivalência, né? Uma relação de equivalência essencialmente é você pegar o conjunto X e particionar ele, né? E aí a gente vai dizer que todo mundo que está no mesmo conjunto da partição é equivalente, né? Eles são equivalentes uns aos outros. Então, no fundo é isso. A gente pegou o espaço topológico e agrupou algumas pessoas e diz, esses aqui todos eu vou tratar como se fossem um só, né? Essa aplicação eu estou chamando de π, mas é muito comum quando você tem um elemento de x, a gente ao invés de escrever π de x, a gente ou põe uma barra em cima, ou às vezes põe entre colchetes, ou dependendo do conceito, às vezes a gente fala assim, czão de x, para tipo a classe de equivalência. Então tudo depende do contexto e de você combinar antes. Ó, eu vou chamar a classe de equivalência de x de c de x. O que é isso? Você particionou o conjunto e todo mundo que contém esse carinha, que seria melhor eu ter chamado de A, não fica um monte de x, a gente não sabe de qual que está falando, né? Então, todo mundo que é equivalente ao ponto A, eu chamo a classe de equivalência de A, ou isso, ou isso, ou isso, né? Em termos de partição, é todo mundo que está contido no mesmo conjunto da partição que o A está contido, né? Todo mundo que pertence, eu troco esse negócio de contido com pertence. Todo mundo que pertence ao mesmo conjunto que A pertence, né? Então a gente normalmente usa essa notação aí. E aí a questão do diagrama é assim, tá, então eu botei uma topologia aqui e eu tenho uma função que sai desse espaço que agora é topológico, ele tem uma topologia e vai para um outro espaço topológico. Quando que essa função é contínua? Ora, a gente já viu, isso é a topologia final, né? Então esse cara aqui é contínuo quando aqui tem a topologia final, exatamente quando essa diagonal é contínua, né? Então, no fundo, é muito comum isso, né? No fundo, você tem uma aplicação daqui para lá e como todo mundo, o que acontece é isso, todo mundo que está na mesma classe de equivalência vai para o mesmo ponto. Então, você consegue descer essa função para cá, né? A gente muitas vezes faz isso. Começa com uma função saindo daqui e indo para cá. Mas a gente vê que todos os pontos que são equivalentes aqui nessa relação de equivalência, elas vão sempre para o mesmo lugar aqui. Opa, bati não. Elas vão sempre para o mesmo lugar. Então, na verdade, você pode não só mandar os pontos, mas você pode mandar as classes de equivalência. Então, essa função aqui passa a estar bem definida, né? Para cada classe de equivalência, você tem um valor correspondente do lado de lá. Então, isso é mais comum. Quer dizer, isso é muito comum. Você tem uma função aqui e você quocienta ela, certo? Desce ela para cá. E aí, quando que esse cara é contínuo? Quando esse aqui for contínuo. Então, se você tinha uma função contínua, quando você desce, ela continua contínua. Essa é a ideia da topologia quociente.